Fala pessoal, boa noite, eu sou José Sodré do canal Curso de Pintura Automotiva e este é o podcast Oficina em Foco, o podcast que nasceu para ser a voz do reparador automotivo no Espírito Santo e no Brasil. Hoje nós temos um convidado muito mais que especial, mas como sempre nós vamos primeiro chamar o nosso amigo Gabriel para ele dar aquela palhinha para nós e logo a gente volta. Fala meus amigos, boa noite. Vamos aqui mais um episódio do podcast Oficina em Foco. E hoje tem um convidado muito importante que vai fazer um treinamento. É bom aqui para trazer para o canal, para a gente estar desenvolvendo, aprendendo, tendo mais conhecimento, ainda mais agora com as tecnologias, com os produtos que estão vindo no mercado. E eu peço para vocês acompanhar a gente até o final, que vai ter muita informação, vai ter muita coisa boa para a gente aprender. E vou deixar para o Josias apresentar aqui. Beleza, pessoal, agora nós vamos chamar o nosso amigo Cleiton, o nosso empresário. Cleiton tem a oficina dele, está lá, né, trabalhando, se esforçando para crescer a cada dia e hoje ele está aqui buscando informação, buscando aprender mais e é isso que eu quero levar para a galera da reparação automotiva, levar informação, levar aprendizado, mas vamos lá, Cleiton, fala aí um pouquinho, que senão eu vou falar tudo e Cleiton não vai conseguir falar nada. É isso aí, Josias. Conhecimento é sempre bem-vindo, né? É uma honra estar aqui com todos vocês aqui, né? Para mais um episódio aqui do Oficina em Foco, né? E hoje o conteúdo aqui é top. Fica até o final, hein? Beleza, Cleiton, muito obrigado. Então, beleza, pessoal. Então, vamos partir agora para o nosso convidado super especial. O Jackson, ele é Jackson, técnico da Norton. Cara, uma empresa que eu aprendi a amar essa empresa desde o começo lá da minha carreira, porque as lixas Norton, os complementos Norton são realmente excelentes, mas quem pode falar realmente sobre Norton não sou eu, é o Jackson, e eu quero dar meu boa noite ao Jackson. É um prazer ter você aqui com a gente, Jackson. Eu tenho certeza que o seu conhecimento hoje vai fazer muita diferença na vida da nossa audiência. Pois não, Jackson. Beleza, José. Obrigado aí pelo convite. A gente está aqui representando a Norton, né? E a gente vem compartilhando com o pessoal assim, algum conhecimento, alguma aplicação, e tem sido muito legal a troca de técnico para os profissionais da área, né? Que são espalhados dentro do Brasil inteiro. Certo. E o nosso grupo de técnico, hoje nós somos mais de 50 espalhados só no Brasil. 50 técnicos? Mais de 50 só no Brasil. Então a gente tem uma equipe muito bem treinada. Toda semana a gente tem feito treinamentos pela empresa, né, pela Norton. E o grupo Saint-Gobain, né, que a Norton faz parte, né, dentro de outras empresas que vocês têm conhecimento aí, tipo Quartzolite, Seculite, Tecbond. Então tem um monte de empresa aí que faz parte dessa família, né? Tá. E é muito legal falar também, porque a Norton, ela não começa de agora, de 10 aninhos. Uhum. Então ela é quase uma adolescentezinha, ela só tem 140 anos completando esse ano. Nossa! Só 140 anos, é bem legal, né? Que bacana! Eu fico feliz por fazer parte dessa família da Norton, né? Eu tô há quase 3 anos já dentro do grupo e, assim, todo dia eu aprendo uma coisa diferente e eles me acolheram de uma forma tão bem, muito gostosa, que a gente não sente vontade de fazer outra coisa a não ser trabalhar dentro do grupo. É muito satisfatório ficar no grupo. E a nossa mãe, né, que diz ali, né, que é o grupo Saint-Gobain, ela está fazendo 360 anos também. Nossa, então são várias empresas que fazem parte do grupo. Então é bem legal. Rapaz, mas é 300 anos? Caramba. 360. Caramba, 360? Isso aí. Parabéns pra eles, ó. Parabéns. Já passou umas 3 gerações. Muitas gerações aí que a Norton, ela é conhecida muito por... A gente tem a cultura de aprender com os pais, com os avós. Então, essa cultura já vem de longe, né? O pessoal já vem de longe aí falando que usa Norton. Eu uso a Norton porque meu pai usava, ele me ensinou a usar. Então, ela própria, ela já consegue se colocar no mercado sem ter muito que falar. Ela própria se vende
Exato, pela o nome, qualidade né? do Pela produto, história né? também tem. História, então é Que bem legal. bacana, cara. E você era pintor, né, Jackson, antes? Cara, a minha vida, né, nesse ramo automotivo começou assim, aqui em Jardim Camburi, montei um lava-jato junto com um Aham. colega meu, que ele foi, até hoje ele é muito parceiro meu, né? É, aí fui levando o Lava Jato para uma coisa mais profissional, onde eu gostava mais. Aí eu tive que aprender a fazer pintura, aí montei, né, Aham. o Lava Jato e aí enfraqueceu um pouquinho o serviço de Lava Jato, aí comecei a entrar na parte de pintura. Só que eu contratava o pessoal para trabalhar para mim. Aham. Só que como o mercado ficava muito difícil de arrumar, quando você arrumava, aí sempre faltava, aí você É mão sempre de ficava obra, na mão. né? Aquela A gente questão da. A gente questão ficava da mão muito de no obra. refém. É. Aí eu ficava indignado, pensei, não é possível. Eu vou ter que aprender a fazer isso também. Aí eu comecei a fazer lanternagem, É mesmo. pegava o carro, cortava no meio, fazia, emendava, Olha só. aprendi, pegava Por informação. necessidade, acabou virando profissional. Isso. Aí depois eu falei assim, agora eu quero aprender a pintar. Fui para cima, aprendi a pintar. Que bacana, E cara. nisso eu fui aumentando o meu conhecimento, buscando informação. E tem um colega que trabalha com a gente, que é o Jorge, que ele sempre fala assim, já que você tinha que fazer parte do nosso grupo aqui, cara. A gente trabalha, adoro, e precisava de um cara igual você. Assim, umas 3 vezes ele me estava precisando de um técnico aqui na região do Espírito Santo. E eu sempre falo assim, não, agora não e tal. Depois você disse, poxa, tá a terceira vez, não é possível, porque eu acho que esse emprego tem que ser meu, então, porque é a terceira vez que abriu a oportunidade e eu tô, agora eu vou. Aí eu fui pra cima, cara. Ah, Aí que legal, cara. ficou Que bem bacana. Interessante. É isso aí. E o papo hoje nosso é sobre preparação de superfície, né? Então, Isso. pelo que eu entendi, você é o cara que vai mandar muito de preparação de superfície. Que pintor você é. Na teoria não Na é teoria assim. você é. E Já ainda passou por conhece experiência. muito de abrasivos. Cara, Já apanhei. nós estamos no lugar certo. Já apanhei bastante nesse universo de oficina aí, mas assim, tudo foi muito bom que aconteceu lá no passado, que hoje eu consigo passar, eu consigo passar a experiência para os nossos clientes e eles não passam por a mesma dificuldade que eu passei, Exato. né? Então a gente Exato, consegue simplificar a vida deles. É o que eu sempre falo, já pega a estrada asfaltada, né? Isso aí. Asfaltadinho, não vai precisar cair nos buracos lá do Isso barranco, nada disso, já tá tudo certinho. Isso aí. Então vamos colocar a tela lá pra gente ver? Essa é a tela que a gente vai trabalhar hoje, então, nesse episódio, né? Depois nós vamos trabalhar uns outros episódios, mas a gente vai trabalhar esse episódio e o Jackson vai explicar pra gente. Pode mandar bala, Jackson. Beleza. Ali, cara, a gente tem um cenário muito legal, né? Que é o que a gente passa durante o dia, né? Aham. A gente vai pegar uma chapa para poder trabalhar. Certo. Se ela tiver amassada, a gente vai lanternar, né? Puxar essa chapa para poder conseguir fazer o reparo. Esse gráfico aí, a gente trabalha foi desenvolvido para polimento, mas é o cenário que a gente usa dentro da oficina. Seria Serve como preparamento também. Isso, porque ele está me dizendo tudo que eu tenho dentro de uma superfície. Certo? Eu tenho Certo. chapa, aí eu tenho que tratar essa chapa. No caso da tem chapa seria essa primeira. Carroceria. Aí tá? seria camadas, né? Substrato, Ah, tá. o substrato seria aquele produto que para tratar a chapa. Quando você lixa a chapa, ela sempre você consegue tirar ainda algum resíduo dela ali que ela muda a tonalidade. É a proteção que é feita antes de fazer o mergulho lá no Art Prime e tal. Certo. Então, outros materiais, né? isso aí. Então, quando você tem um micrômetro e você coloca ali em cima, ela vai medir toda aquela superfície ali, que é o que a gente trabalha, né? Aham. Se a gente pega, vai fazer um lixamento e ela baixa muito, eu tenho que vir completando essas camadas com outros materiais. Então, eu não Certo. posso. Então, na Dá hora... degrau também. Isso. E dá mapeamento, né? Na hora da pintura. Positivo. É um grande problema que a gente vê muito os profissionais pecando nesse sentido. Às vezes vai fazer um lixamento, não faz a abertura direito, correto. Isso, Aí, aquele nivelamento, né? Que tem que... isso. Na hora que vai fazer aquele nivelamento, ele deixa a lata exposta, aí vai... vou preencher com prime, o prime é de preenchimento. Não, pessoal, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, que o prime não é para tirar defeito.
Exatamente. Certo? O Prime, ele foi feito para você dar selar aquela peça ali para ela não vir causar outros problemas futuros, tá? Alguns profissionais, eles quer ganhar tempo, entre aspas, né? Que vai ganhar tempo, mas vai perder lá na frente o tempo Em dele. qualidade também, né? Isso aí. Vai fazer um lixamento de uma superfície, lixa ali leva até os 150 e vai chapa aquele prime ali. Passa aquele prime grosso ali, aí o que acontece? Vai ficar bonitinho, vai lixar. O prime, ele vai acontecer o quê? Ele vai entrar no processo de secagem. Como acontece o processo de secagem? Ele vai até a chapa, retorna, vai evaporar. Vai evaporar E o que acontece com os discos depois? Ó, vai puxar tudo. Repuxa. Vai puxar Ele tudo. acaba puxando, né? O pessoal fala Certo? Então, o cuidado que a gente tem que ter nesse momento é justamente isso, é pegar, não cometer esse erro. Se eu tenho várias ferramentas à minha disposição, vamos explorar essas ferramentas, né? E uma vez nós explicou aqui, num episódio, que a gente não pode colocar excesso de material. Isso porque aí. quando o carro sai de fábrica, ele tem menos material possível, né? Isso aí. É o necessário. Isso aí. Um fator importante que essa semana a gente estava no nosso treinamento, o Ramon, que é a pessoa que é responsável de passar o treinamento para a equipe Norton, né? Ele é um cara muito... deve ser bom, viu? O cara é bom. Deve ser bom. Ele é cria da Norton. Então, ele entrou novinho lá na Norton, ele entrou como auxiliar. Hoje ele faz parte é o cara importante lá de dar treinamento pro pessoal aí. Legal, hein? Muita gente boa. Nossa, imagina. E aí ele fez um comentário que a empresa, quando manda um material para o carro, eles garantem um polimento no carro. Então, eles têm micragem ali para fazer um polimento. E é legal, né? A gente saber essas informações, porque aí eu não vou entrar com uma lixa agressiva ali. Às vezes o carro nem precisa de lixar, e o cara entra com uma lixa agressiva ali e acaba estragando a pintura. Exato, certo? Verdade. Tira isso, muito, né? Isso aí, tira muito o verniz. Isso aí. Hoje, a gente pode perceber que grande parte das superfícies são o quê? Elas são meia alaranjada, que a gente chama, né? O termo que a gente usa de casca de laranja. Meia alaranjada mesmo. Então, essa casca de laranja, às vezes, ela dá até uma camuflada no defeito da peça, né? Que as chapas hoje são muito finas. Verdade. Então, aí ela acaba dando aquela camuflada. Então, talvez seja uma estratégia das montadoras, não sei. É engraçado, tá vindo de fábrica as pinturas. Tá vindo mais laranjado mesmo. Não é aquela fininha, não. Lisinho, igual vidro, né? Antigamente vinha tudo... Vinha bem Agora lisinho. também vem caracachenta, bem laranjadinho, né? Bem alaranjadinho. Então, a gente vai fazer uma pintura, a gente tem que tomar muito cuidado com o que tem das laterais ali. Ou seja, eu vou fazer uma pintura de uma porta. Eu tenho duas laterais ali que eu tenho que chegar à mesma espessura? o mesmo acabamento. Isso certo? Aquela superfície ali, meio alaranjada. Se eu carrego muito na minha aplicação, eu acabo deixando muito alaranjado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquilo ali na lixa. Aí o cara vai ali, se mata na lixa ali e vai arrancando material. Se ele não tiver um cuidado muito grande na hora de fazer esse lixamento, de estar realizando esse lixamento, ele acaba vazando ou deixando muito liso. Aí muito tira liso fica diferente. Tira a característica da Aconteceu, trabalho. você falando isso aí, eu lembrei que uma vez eu pintei um carro desse mesmo estilo. Aí eu tive que lixar. Nesse lixamento ficou mais liso. Você via que a porta original e a porta que eu pintei foi repintada, ficou mais liso. E aí, o que você fez para poder consertar a sua aplicação ali que você fez ali de lixamento? A aplicação, eu fiz um polimento na dianteira. Para dar um brilho. Como a peça já estava um pouquinho mais suja, aí eu fiz um polimento, deu um brilho, aí disfarçou bem com a nova pintura. Legal. A gente comenta muito nas oficinas o quê? A gente tem que prestar atenção no tipo de grão Brasil que você vai usar. Nós temos as microfinas, que ela faz o quê? Ela começa da 1.200, vai até uma 3.000, onde você vai vir fazendo o refinamento dessa superfície.
Então, se você entra com a lixa muito agressiva ali, vamos botar, se eu entro com a 1200, então eu vou tirar muito material ali e depois eu tenho que vir refinando. Só que isso aí vai ser um assunto para a próxima pauta, Próxima pauta, tá É, certo. claro. Vamos deixar para a próxima que eu entrei com a 1200 mesmo. Isso aí, vamos entrar na próxima pauta para deixar o pessoal ficar curioso aí. Tipo, o que o cara resolveu fazer lá? O que lixa que Na ele verdade, é entrou? umas dúvidas que a gente tem, ainda mais É. com esses carros modernos, né? Isso Jeep aí. tem muito com essas pinturas mais laranjadas. Isso aí. E aí, Cleiton? Cleiton tá... Olhando aqui Quieto, e aí? o gráfico. Então aqui tá... Eu tô absorvendo aqui. Então, tá certo, é isso Você aí. já fez uma dessa também, né? Várias vezes. Foi poucas não. E quem nunca vazou uma pintura, né? Pois é, verdade. também. O que acontece, acaba lixando muito. Ou... Então aqui é as camadas, né? Que Isso, nós temos ali a carroceria, né, que é a parte de lata, né? aqui na Ah, tá. carroceria. Isso, o substrato, que Substrato. seria o tratamento que eles fazem na chapa. O pré-tratamento, né, que a gente já vai entrar naquele processo de preparação, que é onde eles fazem o mergulho dentro da, Ah, tá. Aquele da primer, carroceria, aquele pra primer. deixar, não ter corrosão futuros na... Ele faz um isolamento, né? Isola, Isso. protege a lata. Isso aí. Fazer só uma pergunta aqui. No caso, esses vão que tem aqui, que chega até a parte aqui de baixo na carroceria. Isso aqui, no caso, seria uma fissura, seria um arranhão. Isso, a gente São usa partes, né? como se fosse a ponta de uma lixa ali. Tá. O demonstrativo ali como se fosse uma lixa, Ah, né? tá. Aquilo ali é como se fosse a Isso, ponta. aí ele Porque foi tem as até outras camadas embaixo. aqui que chegaram aqui nos verniz, né? Isso, a gente deixou nesse formato aí, é porque é o que acontece em cima de uma superfície. Você usa uma lixa ali, às vezes você usa a lixa e não sabe nem por que você está usando aquela lixa agressiva ali, sem necessidade às vezes. Né? Verdade, Então a gente tem que a gente procura ter esse cuidado de passar essas informações na prática com o profissional, justamente para ele poder entender o processo. Por que eu estou usando uma lixa 80 aqui? Será que tem necessidade de eu usar uma lixa 80 para eu preparar a minha superfície? Qual é o dano que vai me dar futuramente? Ou, vamos fazer outra pergunta. E se eu for entrar com a 150 aqui, eu vou demorar demais. Eu vou entrar logo com a lixa 40, 40, 80 para poder Verdade, o negócio adiantar. Acontece muito. O que muito acontece, a gente vê. Querer adiantar, né? Pegar uma lixa mais grossa. Não, isso aí é uma das coisas mais tranquilas que acontece. E quando o cara resolve lixar a própria massa ali com a lixa 80 na água. Já teve também. Olha a festa acontecendo. Meu Nossa. Será que vai Massa. dar problema? Certeza. Sem dúvida. Vários. Então, dá pra gente falar só desse assunto aí, a gente consegue falar sobre várias coisas que podem acontecer, né? Uma das coisas, o quê? A oxidação, que é o mais importante. Ele não porque vai, a ele massa não vai absorve, acontecer naquela hora ali. É. O cara vai fazer a pintura dele, vai ficar bonito, vai ficar perfeita ali. Feliz da vida. No momento que começar a secar ali, ele começar a sentir calor, o que acontece? Vai começar a proliferar o fungo, que é o ferrugem. Ferrugem. Então ele vai crescendo ali até ele estourar aquela... Da Ô, oxidação. Jackson, né? você entrou num assunto bem interessante. Eu tenho aqui uma lixa 150, Norton, e vou pegar aqui a 600. As famosas lixas. Essas aqui são boas. Eu Essas vou falar são para boas você, eu demais. tenho aqui uma lixa 600 Norton, Aham. e a galera vai, pá, corta direitinho, põe num balde de água, fala, não é porque lixa mais. Isso E aí aí? é uma coisa bem legal de se falar, cara. O que acontece? A gente tem uma lixa. Essa lixa, a gente pode estar usando ela tanto a seco quanto com água. Essa própria lixa. Isso. Essa aqui. Aham. Mas o legal é você explorar primeiro ela seca. Por quê? Se vocês perceberem, aqui vou pegar uma 150 que ela está mais viva aqui. Se vocês perceberem, tá vendo esses pontinhos brancos aqui dentro da lixa? Certo. Isso aqui é um lubrificante, é como se eu estivesse usando a água para poder não deixar emplastar material aqui. Aham. Ou seja, eu tenho abrasivo e tenho o Nofil, né, que a gente chama de esterato de zinco. Esse produto, ele não deixa emplastar. Você está lixando ali, às vezes a massa agarra toda aqui na superfície da lixa. Aham. Então, atrapalha o abrasivo agir ali. Atrapalha. Aí você faz o quê? Você descarta a lixa. A Norton, ela patenteou esse esterato de zinco. Então, dificilmente você vai ter uma empresa aí que vai ter essa mesma tecnologia nessa lixa. Outra coisa que é bem interessante, o tipo de papel. Por que ela é resistente à água? O nosso papel,
ele é bem trabalhado justamente para isso. Você pode ver que você bota ele na água, você Sim. lixa, ela não rasga. Ela Não fica ali, rasga, ó. não acaba não. Não Rapaz, acaba. deixa uma semana lixando o balde. Eu, particularmente, eu já usei, né? Já usei no seco, na água, botei para secar e usei ainda. Volta Não de sei, novo. que- Isso aí. O grande pulo Aí do gato é utilizamos. essa aí, cara, que a gente consegue mostrar pro cliente Aham. que ele usando, sabendo utilizar a lixa, ele vai trazer muito benefício para ele financeiro. Por quê? Poxa, eu acabei de usar a lixa com a seco aqui, ela parece que ficou cega. Então já consegui ganhar dinheiro com ela. Sim. Naquela Já primeira fez a levada, primeira já fiz vez, o é. dinheiro. Pô, aí eu vou lá, meto ela dentro d'água lá, coloco ela dentro d'água, aí o que acontece com isso, com o no-fio aqui? Ele vai se dissolver na água, né? Uhum. Então o que vai acontecer com os abrasivos? Só Vão levantar. vão levantar, então vão ficar expostos de novo os abrasivos. Então ali aonde você consegue trabalhar mais reutilizada. um bom Consegue tempo trabalhar, com a E é lixa. o que acontece. Verdade. E é o que Isso acontece. aí. Aí o cara fala assim, puxa, a lixa, depois que ficou velha, ela ficou Tá boa melhor de novo, ainda. tá boa de novo, tá cortando. Então, o legal dessa lixa é isso, que ela te proporciona trabalhar muito tempo com ela. Ah, tá. Então esse forma branquinho, seca. essa parte, coisa em branco que a gente vê, é um produto que tá aqui. Isso no aí, fio. isso, é como se fosse... E é fundido junto com grão, né? Isso, ele é sobreposto Nossa, que ali bacana, para poder, justamente para dar essa dinâmica da lixa, do abrasivo junto à peça-obra ali. Nossa, rapaz, eu vou falar para você, é muito interessante e isso é um conteúdo que não se acha na internet. Você só vai achar aqui no podcast Oficina em Foco, viu? Você É que só a vai gente achar aqui. compra, mas não sabe o motivo, o trabalho, o vendedor a obra-prima. Não, o próprio Isso. vendedor meu não vai te dar essa informação. A gente tem feito um trabalho aqui justamente com o pessoal de loja, justamente para poder passar essas características desses produtos, para eles poderem saber falar com o cliente, orientar. O cliente chega assim, me dá uma lixa aí, ele vai lá debaixo do balcão lá, pega uma lixa festa. Não, mas não é essa que eu quero não, aquela que faz... Então o cara não conhece, Exato, não tem uma referência da lixa. Fazer uma pergunta, tem só água? Lixa do norte, só da água, só água? Nós temos. É aquela que é preta, né? Nós temos a pretinha de costado preto e tem uma de água que ela vem com esse costado azul também, Certo. justamente com essa função de lixamento. Só que quando você coloca ela só para fazer lixamento a seco, ela já vai trabalhar. Já é outra. O que vai acontecer? Ela vai emplastar material aqui a seco, porque ela não tem o no-fio. Não tem esse produto aí, o no-fio. Isso Por aí. isso que é bom a Interessante. informação, né? Aham. Até mesmo pro vendedor, né? Isso aí. Porque geralmente tem duas, a água e a seco. Agora eu vou comentar com vocês aqui uma coisa. Você sabia que essas lixas ela tem padrão de fabricação? Padrão? Isso é interessante demais, eu ia te perguntar sobre isso, mas eu vou deixar você falar, porque, cara, isso é muito interessante. Olha, as lixas, elas têm que seguir uma norma de fabricação, uma linguagem mundial. Nós temos FEPA, CAME e GIS. Ou seja, é um padrão americano, um europeu e uma japonesa. Então, às vezes eu pego uma lixa 1200 FEPA, uma lixa 1200 CAME, uma lixa 1200 microfina dessa daqui. Totalmente diferente, O né? que vai acontecer? Ela vai responder diferente o corte dela em cima da superfície. Por quê? Porque a linguagem de cada país disso aí, o grão, ele tem uma nomenclatura diferente. O tamanho do grão, ele modifica. Então, você compra lá, eu quero uma 1200 para fazer polimento. O cara vai lá, pega uma lixa CAME lá para você e te entrega. Aí você vai riscar ali, em cima ali, você acabou com a sua superfície. Ô, Jackson, exatamente, a gente percebe, tem muita lixa aqui no Brasil que são de padrões diferentes. Muita não, mas tem umas 3 ou 4 que são de padrões diferentes. Sim. E a gente percebe isso no tato. Isso. No tato. Só que, com certeza, quem vende não tem essa informação e quem usa também não tem. Mas a gente está preparando essa galera aí para poder instruir vocês melhor. A gente tem dado treinamentos aí nas lojas. Nós temos nosso centro de treinamento Legal. lá em São Paulo, que é o nosso CDA. E lá eles vão conhecer parte de coisas que eles não... Como é fabricada a lixa, como eles podem falar do produto para o seu cliente, instruir melhor. Caso o pessoal precise de uma orientação maior,
pode nos convidar, que a gente vai até o local da oficina. Isso é importante demais. E mostra na prática o quanto que ele, qual a ferramenta que ele tem ali, o produto que ele tem que vai agregar muito no dia a dia dele. E você está falando de treinamento no CDA, acho que é lá em Guarulhos, né? Isso. Eu tive lá, vou falar para você, cara, o cara sai de lá com outra visão. Tem quanto tempo você teve lá? Rapaz, foi em 2000 e alguma coisa, tem muito tempo já. Tem mais de 10 anos? Tem, cara. Se você falar hoje, você vai ver que tá bem diferente, tá? Eu saí de lá e falei, nossa, cara, voando. Nossa, voando, porque lá, é muito conhecimento. O nosso pessoal lá são muito bem preparados. Muito bem preparado para poder receber essa galera que vai lá. E o pessoal já vem de lá assim, com outra visão do que é o abrasivo, do que é o universo de abrasivos. Né? Aqui com pouco você falou, já aprendi muita coisa, de lixas que a gente usava aqui, que até um código ali já muda. Até a questão da maneira de utilizar. A gente quer uma coisa que não é aquela função exatamente do produto. Isso. Nós estamos usando errado. Isso aí. E a gente está aqui para isso mesmo, para poder ajudar vocês a ganhar dinheiro, né? Isso aí. Sim. Que é o mais importante. Exato. Você falou nos bastidores que você tinha uma oficina e tal, e não tinha mão de obra, né? E exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui, Jackson. Qualificar a mão de obra. Uhum. E talvez até trazer mais mão de obra qualificada, né? A galera que está começando, às vezes o cara que desistiu, vê um podcast desse, ouve isso aqui, o cara fala, cara, eu desisti por causa disso, eu vou voltar, e resolve voltar, e a gente, né, receber essa galera aqui de braços abertos. O mercado está precisando demais de muitos profissionais. O que eu vejo o pessoal pedindo aí é direto, são as concessionárias, cara, eu preciso muito de um profissional aqui, se você conseguir arrumar alguém, eu treino ele aqui. Então, aí eles ficam pedindo. E tem sido difícil mesmo esse mercado. A gente vê aí o interesse das pessoas, porque ser um serviço braçal. Então, acaba se cansando um pouco. Mas a gente tem recursos, gente, para poder facilitar a vida de vocês. Que é bem difícil, né? Mas se fosse na época da Iberê lá. É isso que eu ia falar agora, é difícil entender. Na época que era mais difícil, lixa não tinha tantas lixas, né, para ajudar. O material era mais bruto. Hoje em dia, com a tecnologia toda que tem, seria muito mais fácil. Eu vou contar um pouquinho só da história do Gabriel, que eu gosto de contar, Gabriel. Eu treinei ele, né? A gente tem uma amizade, né? Gabriel é como se fosse um filho para mim, para minha esposa. O cara é top. Mas antes disso, eu treinei ele para ser um pintor. E chegou um dia que ele falou bem assim, cara, eu não sei, cara, eu tô com medo, aquela coisa toda. Se eu for lá e dar errado, se eu for pintar o carro e escorrer, eu falei, Gabriel, um profissional igual você, o mercado está implorando. Está implorando por você. Me ajudou muito na iniciativa. Vai para o mercado, empurra, se vira, vai lá pintar carro, cara. E realmente hoje ele é um profissional de qualidade, de excelente qualidade, é o tipo do profissional que o mercado busca. Não é porque foi eu Resumindo, perdi o medo, né? Perdeu o medo. Agora, vamos para cima. Cara, a oficina onde a gente trabalha, eu gosto de falar muito com o pessoal assim, que tem esse medo. Ou, às vezes, não usa uma rota orbital para lixar, devido ao medo de estragar, fazer buraco, ondulação. Então, só que a gente joga desafia o cara, não, vamos fazer junto aqui, eu vou fazer a primeira parte aqui, te mostrar como é que é, e depois você parte para cima. Aí o cara fala assim, cara, mas eu nunca fiz, eu tenho medo, eu vou fazer tudo na lixinha na mão aqui. Aí ele acaba perdendo tempo. Muito tempo. Uma coisa que ele podia resolver com 1 horinha, assim, com meia hora de trabalho ali, ele vai gastar o dia todo para poder conseguir finalizar, chegar no refino. E eu falo assim, aqui é o lugar para você errar. Você tem que errar porque você vai ter tempo para você consertar. Você tem que aprender, você tem que... Assim, poxa, se eu não errar aqui... Pô, eu errei, né, nesse lixamento aqui, mas eu tenho condições de dar um repasso aqui e vir corrigindo. Então, ele vai se moldando, vai facilitando a vida dele ali. Ele, hoje, não precisa... nós, na minha época, não tinha tantos recursos assim. Tinha uma roll kit e... a lixa que tinha lá, um taco pequenininho, a gente ia se virando com aquilo. Errava demais, errava muito. Errando que a gente aprende. Mas olha só, tirava dali um aprendizado. Hoje você recebe para errar. Exatamente. Entendeu? Antigamente, o que acontecia com os pais? Quando a gente era pequeno e tal, os pais diziam, o seu João, fica com meu filho aqui, ensina ele a trabalhar aqui, não precisa dar nada a ele, só para ele poder aprender a profissão.
Você trabalhava de graça pro cara e para poder aprender a profissão. Detalhe, quando você errava, cara, eu trabalhei com meu tio em oficina, comecei com 9 anos, né? Rapaz, quando eu errava, parecia que era meu pai me dando esporro. Ele chama a atenção assim, porque... Aí dava medo, né? Dava medo. Aí dava medo. Porque a gente já trabalha com aquela expectativa assim, pô, será que ficou bom, será que não ficou? Ele vai brigar comigo, não vai? Então você acaba ficando meio que tenso naquela situação. Eu não cheguei a pegar nesse perfil, porque eu já aprendi a profissão velho, né? Eu já estava assim, com meus 30 anos, eu comecei a entrar nesse universo de oficina com 30 anos já. Hoje eu estou com 47, já estou quase chegando no 48, estou jovem ainda. Tá jovem, dá para trabalhar, dá para treinar muita gente ainda. Tá. Cara, e falando em treinar, eu amo o que eu faço, assim, eu gosto de preparar o pessoal para trabalhar. A minha oficina, eu não contratava, dificilmente eu contratava alguém que já soubesse trabalhar, porque eu queria mostrar a ele que ele podia ser um bom profissional, sendo treinado por mim, trabalhando com o meu perfil. Sem aqueles vícios, né? Isso. Eu sempre gostei de seguir a regra. A lixa, ela tem que seguir a regra 80, 150, 220. Então, vamos lá. Vamos seguir a regra. É o que dá certo. É o que dá certo. Então, aí o cara quer dificultar ali, vai fazendo gambiarras e tal, e acaba no final dá errado. E o legal é que você ensinando, você acaba aprendendo também. Né? Isso aí. Você passa seu conhecimento e você adquire mais conhecimento também. Cara, essa pegada que eu tenho de ficar na rua, nas oficinas trabalhando, o que eu aprendo com os profissionais aí, os macetezinhos que eles vão arrumando e tal, a gente passa a parte técnica para eles, mas aí você observa que o cara assim, poxa, como é que eu não me atentei por fazer isso também? Aí eu pego, absorvo aquilo para mim e tento adaptar ao que a gente tem no mercado. E hoje, olha que interessante que eu vou falar com vocês agora. Hoje a gente tem o nosso grupo técnico que orienta os técnicos, deram vozes para os técnicos e tem ouvido o que acontece. Qual é a sua dificuldade dentro da sua oficina? O que você acha que poderia estar melhorando? Né? Escuta o cara. Então a gente tá levando a realidade hoje das oficinas para dentro das indústrias para poder facilitar a vida de vocês. Porque quem está lá na ponta, né? Que sofre ali no dia a dia, né? Isso. A gente fala das dores do pessoal, porque a gente sofre com isso também. Exato. Tá vendo o cara ali, puxa vida, meu funcionário faltou, quem vai substituir esse cara? Eu não tenho quem vai me socorrer aqui. Aí a gente vai lá, vê o que pode ser feito, tenta melhorar o processo, tira aquela dificuldade que ele tem lá, tenta ajustar tudinho. E aí ele vai falar assim, poxa, eu poderia ter feito isso há mais tempo. Aí o pessoal chega assim, pô, Jacques, de vez em quando, eu vou muito para Itaperuna, né? E lá o pessoal é daqueles que trabalham no formato antigo, é muito balde de água. E no dia que eu cheguei com a proposta de trabalhar 100% a seco, sem nada de água, os caras falaram assim, não vai dar certo. Tem como, se assustaram. Não tem como, Eu disse, não, vamos fazer junto, cara. Aí nós fizemos lá um workshop lá, fizemos demonstração e no outro dia fomos para as oficinas. Os caras me ligam assim, pô, Jacques, não usa nem um baldinho de água mais aqui. A gente liga pra provar, né? Tá vendo? Agora eu tô pintando em cima de um grão 500. Então, a gente vê assim, que legal, os caras estão seguindo o que a gente passou. Ô, Jackson, rapaz, quando nós começamos a conversar aqui, a gente tinha falado, vamos falar assim, falar assado, mas acabou que tá tão bom o papo que nós fugimos um pouco do assunto. Mas eu queria falar com você, Jackson. Eu sou apaixonado por essa lixinha. Essa lixinha aqui, eu vou falar para você, cara. Eu queria que o Jackson falasse um pouco dessa lixa. Isso aqui anda no meu bolso, cara, quando eu estou trabalhando. Essa lixinha aí, quem sabe usar, ganha dinheiro, porque é uma lixa que rende bastante, só que ela tem um formato de ser usado. Pessoal, antigamente, quando não tinha instrução técnica na rua, eles pegavam uma lixa dessa aqui, pegavam uma na outra aqui, ó, e esfregava. Pra quê? Pra quebrar o abrasivo dela, pra poder ficar usando. Verdade. Só que a lixa aqui em si, ela, se vocês repararem, a esponjinha, ela tem 2 grãos em uma lixa só.
Deixa eu ver, pega uma aí, Jesus, pra ver. Aqui, ó. E aí? Ela tem um grão em cada. São 2 Você grãos. vai falando, eu vou olhando. Essa Daí, minha ó. tá 400 e 320. Isso aí. Essa aqui é Cara, 600 a 500. P400 P320. 800 mil, Só... 600, 800. Ela aqui é 500, 600 a 500. Isso aí. E essa aqui é 1.500, 1.200. Que a maioria do pessoal usa mais essa daí. Usa essa. Então, mas todos esses grãos você consegue adaptar para cada processo, Uhum. certo? Agora, não entra na barca e querer fazer um polimento, um lixamento de polimento com a lixa dessa aqui, aí, que vai dar ruim para vocês, Vai tá? lá embaixo, né? Vai, vocês vão agredir acabar muito, bastante. Porque ainda mais que se essa pessoa não tiver a orientação de como você utilizar, ela vai fazer o quê? Vai agredir demais, vai tirar muito material. Isso. Então você pode acabar estragando a sua... porque no meu conhecimento, isso aqui só tinha só de 1.200 pra cima. Agora eu descobri que tem É a grão primeira vez que eu menor. vejo também. Isso. Ou seja, aqui, vamos botar aqui, essa que está na mão de Josias. Qual é o grão que tem aí? Essa é a 600 e 500. Então, P600, P500. De acordo que eu vou fazer um lixamento de uma peça-obra ali, eu vou colocar uma pressão mais forte ali para poder fazer um lixamento mais agressivo. Aham. Exato. Só que vai ter situações que eu não preciso entrar com um lixamento mais agressivo ali. Caso eu entre com um lixamento agressivo, eu quero tirar um pouco mais de material ali, mas eu não posso baixar a superfície. Aham. O que eu faço? Eu vou cruzar esse lixamento. Cruzei esse lixamento, tirei a força, então eu só vou desbastar. Desbastar mas a profundidade que ela vai me criar na peça ali, eu vou continuar do mesmo jeito. Quando eu cruzo esse lixamento, eu dei um limite de corte ali. Uhum. Eu não preciso abaixar ela mais. Então ela consegue te dar essa proporção de lixamento. Não Oh, precisa legal. colocar muita pressão. Isso. Caso você entre com a pressão para fazer o primeiro lixamento, se você já chegou onde você quer e você quer fazer um acabamento com a mesma lixa, é só você tirar a força e cruzar o Às lixamento vezes que vai trocar te de dar. lixa, buscar, que vai te dar cortar outra folha e tal, vai Isso. nessa aqui. Tudo com a mesma essa lixa. lixa aí, a gente usa ela bastante para fazer aonde tem mais dificuldade você entrar com a mão. Aham. Por causa da Por quê? flexibilidade, né? Isso. Você E ela vai já tem uma resistência também pra não ficar toda amassando. Isso. Agora, um fato legal que vocês poderiam estar passando quando tiver oportunidade de trabalhar com ela ou orientar o pessoal, ela vai te dar um rendimento muito bom a seco. A seco. A seco. O pessoal usa ela com água, mas aí você acaba não tendo aquela mesma pegada de acabamento. Rapaz, a 1.200, ixi, dá pra usar em uns Essa aqui. 10 carros. Essa Ou até mais. aqui, a 600, eu não usei não. 500 e 600. Qual seria ela? Qual a etapa que eu Aqui entraria também, ó. com essa lixa? Essa aí você já precisa 1.200, jogar tinta em cima, cara. 1.500. É mesmo? Aí Aí, você ó. precisa jogar tinta em cima. Agora tirar uma dúvida. Aqui o grão veio maior em primeiro e depois o menor atrás? Por causa da pressão que você vai aplicar. Então, se eu vou cortar ela mais agressiva, Eu vou agressivo. então o grão menor é o que vai aprofundar mais, né? Grão é o menor. Não, o número menor É o menor. grão maior. é o que vai ser mais agressivo. Mais agressivo. Isso, aí Ele fica o número possível. maior é o que vai dar Vai acabamento. Então, no caso, se eu quiser pra uma pressão maior, vai ser um número menor. Vai Vai o grão menor. o número da lixa vai ser menor. Menor, certo. Tipo, você tá Mas o na 400 e a 320. 320, Se eu apertar, Um prime. eu vou lixar 320, certo? Eu quero fazer o acabamento desse 320, eu vou tirar a pressão. Que já e vinha lixar. 400 que é em seguida. E é isso aí. Aí já A menos e pró- cruzando. A própria touch, né, que é a esponja, ela já vai te dar esse acabamento que É você verdade, ela tem precisa. como se fosse um motocidorzinho aqui que você vê Isso. que Aí colocando eu pressão vou- não afunda. Eu vou revelar um segredo aqui, meu. O que eu fazia quando eu não tava começando a pegar a manha dessa lixa? Eu entrava, até hoje, às vezes, até eu faço também. Eu ponho a lixa 800, o disco 800 na Rokit com interface e mando na peça toda, com cuidado para não queimar as quinas ali, não vazar muito embaixo, e mando na peça toda. Pronto. Só que vai ficar um pouco grosso, dependendo se for um metálico, alguma coisa. Aham. Aí depois eu venho e pego essa 1200 aqui, dou uma passadinha nele de leve para Aham. quebrar. Isso Porque aí. para não ficar muita marca, né? Eu dou uma passadinha de leve ali. Qual que é o grande perigo de você usar uma lixa muito fina para você pintar em cima?
você precisa de ter uma base para que ela tenha aderência. Isso, é. Certo? Exato. Se eu deixar a peça muito lisa ali, provavelmente, futuramente, isso vai se desplacar. Placar. É. Certo? Até mesmo se você não descontaminar direito aquela peça antes de receber a tinta, aí que ela vai desplacar com mais facilidade. Verdade. Aí, Desengraxar, aí limpar. coitado do lavador de carro, né? Ele tá lá Vai acostumado sobrar a chapar uma água lá no na carro primeira... lá. Aí a primeira passada de água, aquele ali que solta aquele monte de verniz ali. Já é. Aí. Porque o certo, acho que a pintura é 800, né? Não vou colocar que seria Seu o certo, certo, né? Mas assim, um processo, você ter uma segurança. Parou no 800. 800 seria legal. O alongamento, 1200. Pode... Isso, a quebra de verniz, se você quebrar, fazer aquela emenda ali, você vai na 1200. Exato. Certo. Certo? Agora onde vai a tinta... O alongamento, ele vai fazer o alongamento, 800 mil, vai de boa, cara, tá? Exato. Agora, o interessante, nós temos, você já conhece a nossa lixa de disco de 6 furos, eram 6 furos, né? Aham. Certo? Era de 6 furos esses lixas, e não existia esse buraco no meio. Uma Eu vez, te pergunto, tem um buraco no meio. não tinha. Ah, não tinha, era... Não tinha. Só que nós fizemos um estudo lá na empresa aonde trouxe benefício para você só por causa de um buraco. Caramba. É mesmo? Ela dá um rendimento de 30% a mais da lixa. Olha aí, ó. Por quê? Porque você consegue aspirar melhor aquele material que você lixa ali. Então, ela vai trabalhar o quê? Os grãos abrasivos vão trabalhar mais livre. Então, no momento que você está lixando e está sugando, ele está deixando livre ali, você consegue legal. produzir mais. Tá. E engraçado, E a quando você gente- for na Rokit, você tem que colocar na furação certa, né? Rotor orbital, Orbital na furação certa. E Porque eu acaba lembro também não que... ter o... Não pode... Pode ir lá, falar. Eu lembro que quando aqui era reto, o pó vinha todo para cá, mesmo que aspirava, mas vinha muito pó aqui no meio. isso aí atrapalhava o abrasivo ter a dinâmica dele. Então, por isso que aí o disco acabava muito nas bordas e Isso. o meio ficava O meio cheio. ficava- Então, aí na hora que fez esse buraquinho no meio, eu falei, cara, como é que pode, né? Um simples buraco resolveu a diferença. Resolveu, Verdade, é. Eu já tive no interior do estado atendendo, uma vez o cara devolveu uma caixa de lixa de rota orbital porque achou, não, a Norton cortou, fez um buraco a mais aqui, tirou abrasivo da... A metade da lixa, vamos dar um exemplo. aí devolveu. Tá diminuindo a minha lixa? Aí eu tive que ir lá, conversar com o cara, mostrar para ele na prática. Eu falei assim, olha só, foi benefício para vocês, esse buraco no meio que não foi feito por acaso, nós tivemos estudos em cima, fizemos vários testes e foi comprovado que foi benéfico pro cliente final. E aí, cara, o cara falou assim, cara, então vamos fazer. Aí parti para cima com ele, né? Fomos lá para a peça lá, o meu negócio é assim, eu não gosto de ficar muito parado. Eu gosto de fazer com eles ali, mostrar assim, ó, funciona. Na Vamos prática. fazer. Na prática. A aplicação é essa, você tem que fazer desse jeito. Vou lá, faço a primeira parte com ele, para ele, e depois ele vai reproduzir aquilo que eu faço. Ele falou assim, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso. Muito interessante, cara. É engraçado E essa que aqui, agora cheia de veio essa, furinhos. Essa aí, cara, essa aí. Essa é nova. Essa Fiquei lixa. interessado, tá? E Eu essa tem sou bastante furo. apaixonado por essa lixa aí. Pra você ter ideia, eu faço um desafio a vocês aí. Você acha quantos furos tem numa lixinha dessa aqui? Deve ter umas 300. Vai, quem vai chutar mais aí? 300 é pouco. Tem uns 500 furos aqui. Nossa, você chutou bem alto, hein? E se cada um tiver, por exemplo, esse é Não, mas- 320, tem 320 furos, não é não? Será? Não. Pode ser, né? Quase que vocês acertaram, hein? 346 furos. Achei É mesmo? próximo. Pode contar. 300? Vai ficar no jogo contando. 346 furos, cara. E por Mas é quê? padrão, todas. Mas ela tem... você consegue... Vamos colocar pela lâmpada aqui. Tá vendo como é que ela é? Aham, Ela tem um desenho. desenhado, não tem? Tem. Parece Então. uma flor. né? Vai saindo aspiral. pro lado. Por que o nome dessa lixa aqui é Cyclone? Vamos lá. Cyclone. Já tá dizendo tudo a lixa, né? Ela já tá entregando. Cyclone. Cyclone. Aí, pra quem entende mais de inglês. Ó, Mas eu não... vamos botar o tornado. Vocês conhecem o tornado. Aham, é. O tornado, como é que ele trabalha? Do meio pra fora, né? Ele fica Uma espiral de também. espiral. Uma espiral. Então, os furos foram pensados nessa espiral.
Então sempre vem pro meio. Jogando tudo pro meio. Porque ela deixa os grãos mais limpo, mais livre. Então você tem um rendimento dessa lixa absurda. Ou seja, também Verdade. muda o tipo de abrasivo que tem nela. Verdade, essa lixa dura muito, cara. Ó, eu já fiz teste e já consegui ter rendimento de até 3 vezes mais do que uma lixa com uma central de aspiração, tá? Lembrando. Aham. Porque ela foi desenvolvida para trabalhar com a central de aspiração. Mas mesmo assim o pessoal trabalha com a rota orbitalzinha, normal, sem ter. Às vezes o cara não tem condição de comprar uma dessas lixadeiras, uma dessas centrais, e que é um investimento muito bom. Quem tiver condição de investir, pode investir, que não vai ser dinheiro jogado fora, que você vai conseguir. Onde eu vou chegar lá. Nós trabalhamos com restauração, é muito pouco. Pô. Eu pego com pá. Cara. É porque como a gente chega na lata, a gente tem que repor a massa onde fica usando do lado que não consegue puxar, né? É aí que entra. Você entra num ponto legal aí. A gente, dependendo do abrasivo que você entra ali, você toda hora tem que ficar dando repasso. Então, para a gente evitar de dar esse repasso toda hora, você faz o quê? Você vai usar a lixa adequada para aquela superfície Para não tirar muito para não material, baixar. né? Porque depois você só tem que fazer acabamento. Você nivelou a sua superfície ali, depois é só acabamento, cara. Certo. Então, às vezes você lixa demais ali, você vai tirando material, depois passa mais material. Lixa de novo. Aí, uma coisa que a gente usa é Então, régua de pedreiro. A gente usa régua para aplicação. Na restauração. 4 metros, né? 4 metros, Aí a gente já puxa, aí já puxa e já fica onde tá restauração é um negócio de doido, né? Muito legal. A restauração é um negócio de doido. Então a gente cria as ferramentas. Mas a técnica é a mesma, a técnica é a mesma, né? No caso, Que para a chegar gente nesse usa ponto aí, lá. para não colocar em excesso. Né? Isso aí. O que acontece? A gente tem um problema na hora que faz uma pintura, você, dependendo da lixa que você utilizar, você cria um monte de cabelinho de anjo, o famoso cabelinho de anjo, né? Assim. Se eu fiz um lixamento ali com a rota orbital, ele vai deixar aquele montão de cabelinho ali. Então, na hora que se você for trabalhar com a poliéster ali em cima, vai tudo em evidência. Vai puxar tudo. Então o cara vai falar assim, puxa vida, vou ter que pintar de novo, vou ter que lixar, pintar. Então, o que acontece? A gente passa um formato para que ele não corra esse tipo de risco. A Cyclonic, cara, por isso que eu sou apaixonado nessa lixa aqui. Por quê? Ela cria pouco cabelinho de anjo, e o que ela cria ali na hora de você finalizar, a própria micra da tinta que você vai estar trabalhando ali, ela já vai cobrir ali e vai ter aderência ali em cima. É mesmo, cara. Cara, você pode pintar sem medo de ser feliz em cima do grão 500. Nossa, muitas 500. vezes, cara. Aqui, ó. Muitas vezes já Novidade aconteceu também, isso, cara. 500. Ela vai até 800? Vai 800. Mas a 500 já tá suficiente. Cara, 500 você pode pintar de olho fechado e eu te garanto que não vai aparecer marca nenhuma. É mesmo, cara. Eu vou até 800 para não ficar com medo mesmo. Não, você não precisa. Essa aqui é 800 garantida. Você vai fazer a sua abertura. Eu acredito que, como você está falando, estudou, né? O que acontece? Também tem, igual o Gabriel falou, eu também, a gente vai até 800. E o seu treinamento é um treinamento, assim, também de mudar um pouco a referência que as pessoas têm, né? O paradigma, né? Que os pintores têm, que os profissionais têm. Tem que quebrar muito paradigma, né? O cara acha, nossa, igual o lance da água. Para você tirar da cabeça do cara que não precisa água, é muito complicado. Hoje eu tive em uma das oficinas que hoje eu estava trabalhando, o pessoal lá da... Pode falar o nome da oficina? Pode falar, tá tranquilo. Hoje eu dei um treinamento lá do pessoal da Renova, e um dos pintores, ele usava muita água. Eu falei assim, cara, vamos mudar esse processo. Você já é um cara que trabalha rápido. Agora, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para que não tenha retrabalho. Se eu trabalho muito rápido, de vez em quando acontece o quê? Acontece. Um problema ali. Exato. E se voltar esse trabalho para mim, virou prejuízo. Já é prejuízo. Tanto para o pintor, que ele vai ter que trabalhar de graça, verdade. quanto para o proprietário da oficina, que ele vai ter que comprar todo o material de novo. E se ele não tiver a política de descontar do cliente aquele prejuízo, o prejuízo vai ficar do material, vai ficar para o dono da oficina. Exato. E aí o que acontece? Aí eu estava conversando com ele justamente isso. Eu falei assim, cara, se você trocar esse processo de trabalhar com água, mudar para trabalhar a seco,
os seus problemas de voltar De o retrabalho, né? vai praticamente zerar. Por quê? Porque você vai conseguir enxergar o que você está fazendo. Você mete a água ali, Exatamente, a água vai dar um espelho ali em cima, você está Exato. lixando e É vai como se fosse um embora. verniz ali. Isso. E quando você faz o lixamento a seco, a própria poeira ali, ela já te dá um controle de lixamento. Verdade. E aí eu fiz para ele lá, nós fizemos uma pintura lá, eles costumavam a pintar, dando aquela primeira camada de empoeiramento, né, para dar aderência, para dar fixação. Pulverizando? Pulverizando, para pulverizando. poder fixar. Aí o que eu falei, cara, vamos trocar isso aí, você está perdendo tempo. Você vai lá, você vai pulverizar. A tinta não precisa disso. A tinta, ela já foi preparada para você aplicar e ela absorver aquela superfície ali e ter Entrar aderência. molhando mesmo. Tá molhando. Vamos encharcar isso aí. Fui lá, regulei o bico da pistola para ele, botei mais pressão, que ele estava trabalhando com a pressão Porque baixa. no metálico também. Na né? hora que ele terminou, eu falei assim, cara, aquilo que você falou ali das É outra coisa, né? o nível É na hora. mudou. Então, Percebe, né? A o diferença. É na que hora. a gente percebe? O cara que trabalha rápido pra caramba com água, ele vai dobrar a produtividade dele a seco. Eu falei com ele que ele vai dobrar. No lugar da água, Se ele costuma fazer 100 peças por mês, ele vai fazer 200. Ué, Sem se cansar. sem dúvida, e sem se cansar. O que ele vai usar mais, que os pintores acham assim, o desengraxante é só na hora que vai pintar o carro, não. O desengraxante, quando você trabalha seco, ele tem que estar do seu lado, toda hora. Eu uso muito desengraxante, eu uso muito. Não que eu uso o desengraxante no lugar da água, né? Não é isso. Mas desengraxar, Limpando a peça, né? limpando e tal, porque aí você vai ter uma visão depois que... Todo o processo. Você vai ter uma visão, beleza mesmo, o carro limpinho, como se você tivesse lavado ele. Então, aí fui para outro profissional, pegando esse gancho seu aí também. O cara falou assim, Jacques, acabei de preparar aqui e tal, agora eu vou fazer o quê? Vou lá lavar o carro todinho para poder jogar para a estufa. Aí eu falei assim, beleza, você vai fazer isso aí, mas você não acha que você vai gastar muito tempo para você fazer esse trabalho, não esse processo? Não, é porque o carro está muito empoeirado, está sujo e tal. Você, calma, vamos resolver isso agora aqui, que você vai ver que vai ser muito mais rápido e você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Qual o grande lance que quando você usa um balde d'água para você lixar? Você tem contaminações que ficam circulando dentro da oficina ali. Se é uma oficina que faz mecânica também, usa aqueles sprayzinhos, o que acontece? Fica flutuando. E aquilo o dia todo fica ali. Ó. Na hora que você começa a mexer com o produto ali, ele cai dentro do seu baldinho ali, você vai e continua lixando, você está contaminando a peça. Passando a peça. Certo? E às vezes o cara não percebe que isso pode ser. Aí, Verdade. fulano, você está espirrando troço aí, sendo que aquele negócio já está ali há um tempo circulando ali. Então, o balde de água, ele traz esse malefício para o cara, né? Se ele usa o lixamento a seco, esse problema praticamente vai zerar. O que nós fizemos com o carro? Eu falei assim, cara, sabe o que a gente vai fazer? Vamos lavar o balde, vamos pegar uma água limpa, vamos tirar essa poeira todinho do carro, vamos fazer o mascaramento dele todinho e depois vamos jogar para a estufa. Depois a gente vai jogar o plástico para poder fazer o quê? Pintar só uma lateral. Aí ele disse, cara, eu não pensava desse jeito. Olha o tanto de tempo que eu vou economizar. Quase uma hora Até eu aí. secar o carro. Quase uma hora ganha. Nossa, muito mais. Depois É a questão da quebra de paradigma, né? O cara aprendeu de um jeito, eu também era assim, eu aprendi de um jeito, eu achei que nunca ia dar certo do outro jeito, só podia ser do jeito que eu aprendi. Sim. E com o tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que pode melhorar muito, né? Muito, nossa. Cara, a oficina ela te dá possibilidades de explorar muita coisa ali. Cara, eu viajo. Quando eu tô dentro da oficina, eu fico viajando. Assim, puxa vida. O cara tá ali. Aí, às vezes você vê o cara trabalhando errado, você fica com medo de falar alguma coisa. Aí você tem que ir lá pegar na mão do cara. Cara, tem que ser assim. E quando a pessoa não é muito receptível a treinamentos, eles te ignoram. Então, verdade. Eu costumo falar da empresa nossa lá, da Norto, com o grupo técnico, assim, cara, meu primeiro papel dentro da oficina é conquistar o pintor. O trabalho. O gerente, o dono da oficina lá, depois eu resolvo com ele. O meu foco aqui é o pintor. Porque se ele não tiver confiança, massa, né? se ele não tiver confiança em mim, se ele não chegar, me dar abertura para poder desenvolver o trabalho, eu não adianta. Isso não adianta. Teve uma outra situação lá com outro pintor, são 3 pintores. Ele falou assim, acabou o pano pega pó, né?
Aí tá lá, o menino foi lá, pegou um pano pegar pó. Aí eu falei, cara, não gosto desse pano pegar pó. Aí ele nem tinha me visto, eu tava lá atrás assim, falei, cadê o pano de pegar pó da Norton? Acabou, eu gosto de trabalhar com esse pano de pegar pó. Porque ele não vai me transmitir contaminação, não vai deixar alguns resíduos que às vezes nós estamos pintando, ele vinha em evidência. Então esse paninho pega pó, ele falou assim, cara, depois eu cheguei assim, cara, obrigado aí por você ter falado tão bem do meu produto aqui. E sem saber que você tava lá. Sem saber que eu estava lá perto dele, assim. Porque gostou, aprovou o produto, já era. Quer ficar com isso. Isso aí. E a Norton tem disso, né? Tradição, né? Às vezes eu aprendi com meu pai, com meu avô, com meu tio, lá do passado, lá, já passou de geração. E o pessoal tem a Norton como referência. Então, 300 anos, hein? Muita gente já passou. 360. 360. Faz uma pergunta para ver se é mito ou é verdade. Uma lixa 600, se eu colocar na água, ela diminui o grão? Diminui não, ela vai aumentar o grão. Vai aumentar o grão. Vai aumentar. Por quê? O extrato de zinco ela dá um equilíbrio na altura do grão. Quando você coloca ela na água, ela vai fazer o quê? Vai se dissolver aquele extrato, né? O que vai acontecer? Vai aflorar os abrasivos. Então ele vai ficar mais agressivo. Não, então no caso diminuiu. Não, vai cortar mais. Então não é diminuir que fica mais agressivo? Diminuir como assim? Não. Vamos dar um exemplo. É 600. Ela vai para uma 400? Diminuiu. Sim. Eu entendi de forma diferente. Não. No caso é assim que seria diminuir, então. Isso, ela vai começar a cortar mais. Então, se você não tomar esse cuidado, por isso, aí existe aquilo que eu falei, assim, os padrões de fabricação de cada país. Uma câmara e uma FEPO, a americana e a europeia. Se você medir, elas vão ter a mesma numeração ali de grão, mas que vão responder diferente em cima de uma aplicação. Risco mais agressivo ou menos agressivo. Se eu pego uma lixa 800 e coloco ela na água, ela vira 600. Por aí. Se eu pego uma lixa 600 e ponho ela na água, ela vai virar 400. Não é que vai virar 400, mas o corte dela vai ser um corte idêntico ao 400. Mais agressivo, mais profundo. Exato. Então, por isso que as pessoas, muitos pintores, acham que com água é melhor porque lixa mais rápido. Na verdade, ele está colocando um grão a mais, né? Isso, o que acontece? O pessoal, eles têm essa pegada aí, poxa, vou botar na água que vai render mais o meu trabalho, a lixa vai render mais, que isso aqui. Tá explicado, cortando tudo também na alta. O negócio tá... Então, exato. Só que aí depois, na hora que ele vai jogar tinta, ele vê lá a quantidade de problema que ele tem para resolver. Às vezes ele quer resolver o problema do risco da lixa ali com excesso de aplicação de tinta poliéster. Poliéster não vai cobrir marca de lixa. Não vai, exatamente. Depois murcha tudo. Murcha, não vai. E aí o que acontece? Eu tava... Fugiu o raciocínio. Mas vamos lá. Ela não viu. Mas aí, beleza. Fugiu o raciocínio, mas vou voltar aqui. Tá? Então, já que você... Dentro desse raciocínio de que aumenta o grão. Então, peraí, já que eu vou lixar, eu vou pegar uma 600 porque ela lixa mais e vai parecer 400, então por que eu não entro com uma 400 a seco logo e já resolvo o problema? O legal é isso, que quando você tem essa percepção, você consegue fazer esse tipo de aplicação. Hoje, com as novas tecnologias, a gente consegue, em algumas situações, a gente já consegue fazer uma pintura em cima de uma 400. Se eu pego uma interface, coloco junto com um disquinho desse aqui, ele consegue me dar um acabamento como se eu estivesse lixando um 500 Verdade, aí. O acabamento diferenciado. A interface, ela é como se fosse a nossa soft touch, ou seja, a espuma abrasiva. Ela vai amortecer o abrasivo naquela superfície. Show. Então, ela vai te dar mais acabamento. Legal. Rapaz, muito interessante isso. Gostei. E eu fiz isso um dia desses sem perceber. E aí eu comecei a falar, engraçado, que com a interface o arranhão fica menos... Ela fica menos... Isso. Corta menos, né? Ela corta, parece que você consegue... equilibrar. Exato. Isso aí. Ela traz esse equilíbrio entre os cortes dos abrasivos. Agora, se você pega uma lixa 400
e vai fazer, se você fizer, vamos botar assim, uma 600 que o pessoal tem o costume de pintar em cima. Não chega nem a 800, chega nas 600 e já joga tinta. Quando ele faz um lixamento manual, todo o processo manual, ele sempre vai deixar rugosidade na peça. Exato. A marca da lixa ali vai estar ali. E os produtos aqui, em qualquer material, loja de material, a gente encontra. Eu sei que as lixas, fita, tudo a gente encontra. Lixa, fita, os nossos insumos todinhos tem disponível no mercado. Ah, legal. Ó, tem uma outra dúvida. A gente já está chegando, caminhando já para o final. Na verdade, já até passou um pouquinho, mas... só para finalizar, uma outra dúvida, uma coisa que eu fazia também, porque a gente só achava 1.200 para comprar. Só tem 1.200, eu não queria. Eu queria uma Também que só pudesse... primeira vez Para poder melhorar o desempenho de você. Cara, Isso. é muito legal quando você tem essas ferramentas à disposição de vocês para poder explorar. Por exemplo, eu queria passar 800, mas eu só tinha 1.200. Eu tinha 800 com a mão, mas se eu passar 800 com a mão, acontece isso, fica um lixamento feio, fica falho, você acaba tendo que forçar muito. Então eu pegava 800, cortava ela bonitinho, colocava aqui em cima e fazia o lixamento. Usava como apoio. Olha que interessante. Um pintor, uma vez, nós estávamos fazendo uma parte de preparação, ele utilizou uma lixa mais agressiva. Ele usou a espuma abrasiva para poder finalizar. Eu não tinha me atentado ainda com relação ao formato que ele estava usando para poder fazer esse lixamento, certo? E a gente sabe que a gente vai lá, lixa tudinho, faz aquele acabamento, e ele começou a fazer o lixamento sentido anti-horário nas peças. Por quê? Porque ele estava tirando a marca das lixas que ele criou todo com a lixa mais agressiva. Anti-horário, assim, e começou a lixar anti-horário. Aí eu perguntei, mas por que você está lixando anti-horário assim? Cara, eu percebi que nesse lixamento anti-horário aqui, eu estou apagando a marca da lixa. Eu não tenho o recurso de uma rota orbital, mas eu uso isso aqui para poder apagar. Falei, cara, que interessante. Então a gente vai aprendendo com a galera na rua. Então, quando você chega lá e você faz o experimento no seu laboratório lá, e você, pô, deu certo, então vamos passar essa experiência para a galera ali fora. A gente está precisando de informação. Pessoas que chegam assim, pegam na tua mão e falam assim, cara, vamos seguir junto aqui que a gente é parceiro. É troca de conhecimento. É isso aí. Exato. Então a gente passa as experiências pro pessoal e tenta reproduzir isso com a galera aí nas oficinas. A oficina é o laboratório, né? Isso aí. É ali que rola, né, tantas coisas e tal. O cara, às vezes, na cabeça dele é uma gambiarrinha que ele está fazendo. Mas que você pega aquilo e transforma aquilo numa ideia, isso, né, você que vai ajudar um monte de gente. Vai colocar ele no seu dia a dia ali, no seu trabalho. Então a gente consegue passar essas experiências assim para frente. Até mesmo dentro da fábrica, do pessoal que fica por conta de produtos, eles mandam produtos para a gente tem que testar. E a gente pega o testemunho do pessoal ali, que está de linha de frente lá usando, e faz junto com eles e vê que o negócio deu certo. Então a gente passa esse feedback para frente. A gente está finalizando, mas eu vou só contar. Rápido, né? Passou rápido, cara. A conversa tá tão boa. Eu vou só dar um exemplo aqui. O Gabriel conhece o Cláudio, um amigo nosso lá de São Paulo, que ele fazia o seguinte: ele trabalhava com muitos carros, assim, coisa de fibra, né? E ele pegava a fibra e começou a colocar pedacinho de fibra dentro da massa plástica para ele fazer. Cortou a manta. Cortava a manta. Na massa plástica. Massa plástica. Aí juntava tudo aquilo ali, cara, e ficava lindo o negócio. Ele ia lá e trabalhava e ficava e lixava aquele negócio macio. Eu falei, o que é isso, Cláudio? Não, tem que fazer assim, porque... Aí explicava lá, dava a explicação dele. Mas hoje, o que nós temos na praça? Massa poliéster com fibra. Massa poliéster com fibra. Tem a massa de fibra, e que é excelente, cara. E eu conheci isso como o Cláudio, lá no laboratório dele, na oficininha dele. Então, para mim isso era novidade. Assim, eu nunca cheguei a fazer essa experiência de misturar, picar. Porque eu também não gostava, porque ele pinicava pra caramba. Então, rapaz... Você fica mais de manga comprida, porque você começava a levantar aquele pozinho, você começava a se coçar. E o Cláudio começou a cortar aquele negócio lá e botar dentro da massa, mexia, aplicava lá. Dava uma diluída com a própria resina, ele diluía um pouco mais a massa, ficava mais cremosa, né? Aí ele aplicava com o pincel.
Nossa, E o que nós temos hoje? Massa poliéster de fibra. De fibra. Ah, tá É o vendo? laboratório da É o oficina. laboratório. O cara evoluiu aí, pegou a ideia dele e já... Agora na Alguém poliéster. no pegou a mercado. ideia lá. Você já aplica, já Parabéns seca, pra já ele. lixa. A Cláudia, É um verdade. abraço pra você, Cláudia. Tô contando a sua história aqui, mas... Parabéns Então, mesmo. Levar sua parte tem que tirar a isso sua aí. ideia. Mas é isso, galera. A gente já até avançou um pouquinho. A conversa tá... Não dá nem vontade de parar, né? Poxa vida. Mas passou rápido. vai ter uma nova oportunidade para a gente falar e provavelmente provável não, é certeza, nós vamos falar um pouco de polimento, né, numa próxima oportunidade, talvez no próximo episódio, talvez no outro, mas o Jackson não escapou da gente não, viu? Nós vamos... Vai Vamos ser um absorver conhecimento. Vai ser um Já prazer aprendeu. voltar aqui para a gente trocar uma ideia, falar sobre as microfinas. Hoje o pessoal confunde muito as Isso. microfinas para polimento e as lixas que são mais ou menos parecidas para poder fazer, utilizam errado e acaba estragando o seu trabalho, como eu falei no começo ali. A gente vai trazer um papel, a gente vai trazer um material aqui que vai ajudar bastante o pessoal nas informações, na aplicação. Beleza. Então tá, você já está convidado Opa, vai ser um para uma prazer. próxima oportunidade. Então nós vamos fechar agora. Cleiton, se Quero- despede aí do... Quero agradecer aí a galera aí que assistiu, né? O podcast. E falar uma coisa interessante aqui sobre a Norton, né? Que, cara, a visão que eles têm sobre o mercado, eles visam todo, né? Do pequeno ao grande. Entendeu? Verdade. Porque que nem você falou, primeiro você visa quem? O funcionário. Isso né? aí. Que é a mão de obra ali. Isso aí é uma coisa bem interessante. Então, Isso aí. Primeiro, parabenizar aí a vamos Norton conquistar, por isso. vamos conquistar primeiro que está ali sofrendo, ali lixando massa. Usando ali e o depois a material. gente conquista lá os donos lá Isso para aí, poder show. fazer a compra do produto, para poder facilitar a vida do seu profissional. É isso aí. Gostei. Gabriel, Obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Acho que eu tô encostando no fio aqui, né? Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente aqui no episódio. E convido vocês para o próximo, que vai ser de polimento. E aproveitar também que vocês já chegaram até aqui no final, absorveram bastante conhecimento. Dá uma curtida, comenta É isso aí aí. quais os produtos que vocês usam. Tem alguma pergunta pro Jackson aqui, na próxima ele tá respondendo vocês também. Para interagir, para todo mundo tá todo mundo junto e aprendendo. é isso aí, pessoal. Então o Jackson vai... Já se despediu? Não. Não, Então o falta Jackson vai se despedir de vocês. Eu me empolguei aqui. O Jackson vai se despedir. Daqui a pouco eu volto também para a gente fazer a nossa despedida. Beleza, pessoal, ó, agradeço pelo convite e a gente nos colocamos à disposição de vocês para poder tirar dúvida. Quiser marcar um dia, um bate-papo na prática ali, a gente vai lá, vai desenvolver, montar um laboratóriozinho lá para a gente fazer na prática, para mostrar ao pessoal como é que a gente aplica os treinamentos e tenta facilitar a vida do profissional de ponta. Legal. Beleza, Certo? beleza. E com relação ao próximo assunto, as microfinas, é um bom assunto para a gente estar discutindo. Hein? Certeza, Esperar aí, certeza. aguardar o próximo O episódio. polimento, cara, é o universo onde o pessoal E é, tem medo, sabe de quê? O bicho-papão. Qual é o bicho-papão das oficinas? É, queimar a polimento, pintura. né? Não, o polimento de carro preto. preto, é verdade. Ah, Todo isso. mundo fala que é o bicho-papão, Aham. né? Isso Mas, aí. cara, é o carro mais fácil de você aprender a Rapaz, eu falei polir. isso não, que eu sofri tanto com a preta, cara. Sério. Muitos devem ter sofrido também. Beleza, Depois então, que a gente pessoal. conversar sobre esse assunto, vocês vão ver que é simples. Vamos mudar, né, esse Vai mudar, paradigma. nossa. Beleza, então, pessoal, nós vamos finalizar aqui. Ah, eu esqueci, mas agora eu lembrei. Eu quero mandar um abraço para um amigo especial lá em Boca Raton, nos Estados Unidos. O nome dele é o Eduardo Teixeira. Ele tem um canal, um perfil lá no Instagram, @Pintando Carro na América. Quero mandar um abraço, Eduardo. Muito obrigado. Um camarada assim que eu não conheço pessoalmente, mas já... Cara, é um camarada que tem me ajudado, que a gente bate muito papo, ele passa muitas ideias lá sobre os Estados Unidos, né? Um pintor de excelência. O Eduardo, muito obrigado. Tamo junto, cara, valeu. Abraço, obrigado, o Jackson, obrigado, Cleiton, obrigado, Gabriel. E até uma próxima oportunidade que vai ser logo, logo. Valeu, abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal.